Olá, hoje iremos tratar da fundação do Estado Islâmico, como apareceu essa organização terrorista no mundo e que mexeu muito com a geopolítica internacional. Esse grupo terrorista ganhou territórios na Síria e no Iraque e também é responsável por uma série de ataques no mundo. E também é muito conhecido, pela sua divulgação midiática de vídeos e conteúdos nas redes sociais. Para entender um pouco da fundação do Estado Islâmico, como ele aparece, é importante fazer um resgate histórico. Para quem não sabe, um dos responsáveis indiretamente pela fundação e até pelo armamento do Estado Islâmico é o próprio Estados Unidos, no caso. Por quê? Aconteceu que em 2003 os Estados Unidos invadiu o Iraque na guerra contra o terror. Lembra que teve o atentado de 2001? Eles lançam uma guerra internacional global contra o terrorismo e colocam o Iraque nesse radar, dizendo que no Iraque tinha armas químicas que nunca foram encontradas. Enfim, eles invadem o Iraque em 2003 e derrubam o governo de Saddam Hussein. Mas derrubando o governo de Saddam Hussein, os Estados Unidos cometem o seguinte erro: eles desmantelam as forças armadas do Iraque. E os oficiais do exército, soldados e afins, eles ficam sem emprego, ficam desempregados e desocupados em sua grande maioria. O Iraque, apesar de ter uma população em sua grande maioria xiita, era governada praticamente por sunitas. E o partido do Saddam Hussein, o Baath, era um partido secular. Inclusive, para quem não sabe, o Saddam Hussein, o partido dele era um partido de esquerda, tá? Era mais alinhado à esquerda. Bem, na derrubada do regime, os sunitas, que eram minoria no país e também eram grande parte das forças armadas, praticamente foram marginalizados da arena política iraquiana. E os xiitas voltam com força total, porque as eleições começam a ser abertas e os xiitas eram a grande maioria, e eles ganham as eleições e ocupam vários cargos estratégicos na administração pública iraquiana, deixando, volto a dizer, os iraquianos sunitas à míngua. E também houve um clima de revanchismo também, porque os xiitas foram muito oprimidos durante o regime de Saddam Hussein. E agora eles no poder, de certa maneira, tiveram uma postura revanchista em cima dos sunitas. Lembrando que o Islã, na sua grande maioria, é formado entre xiitas e sunitas. São duas facções diferentes. Outro dia eu vou explicar isso, mas seria, fazendo uma analogia, seria como os cristãos. Nós temos os católicos e os protestantes, Então, eles também têm as divisões internas deles, tá? Essas são as principais facções, sunitas e xiitas, dentro da religião monoteísta islâmica. E a resistência iraquiana dos sunitas era muito forte no Iraque, contra, inclusive, as tropas americanas e contra o próprio exército iraquiano, que agora, na sua maioria, eram formados por xiitas. A Al-Qaeda manda para o Iraque o jordaniano Abu Musab al-Zarqawi para fazer frente aos Estados Unidos e ao exército iraquiano. Ele comete uma série de atentados, milhares de pessoas foram mortas nesses atentados, e ele foi morto em 2006, tá? Ele foi morto em 2006 por um ataque da coalizão americana, e ele criou uma organização muito forte, apesar da sua morte, tá? E essa organização se chamava, no início, logo depois da sua morte em 2007, Estado Islâmico do Iraque, tá? E era um braço da Al-Qaeda no Iraque. O que aconteceu então? Esse grupo organizado conseguiu arregimentar vários sunitas que se sentiam marginalizados, e eles cresceram no Iraque. Existiam várias partes do Iraque onde o Estado não era presente, ficou muito fácil arregimentar pessoas, arregimentar tanto líderes tribais, tanto líderes políticos e religiosos que se sentiam, volto a dizer, marginalizados pelo novo governo que estava aí, que era de origem de maioria xiita. Mas nessa época, em 2004 também, nessa época, no começo dos anos 2000, existia uma prisão chamada Buqa, lá no Iraque, que na realidade não era bem uma prisão, era mais ou menos uma colônia de férias de radicais islâmicos, mas entre eles tinham também bandidos comuns. E entre eles existia um tal de Abu al-Baghdadi, que mais à frente, depois de liberto, porque os Estados Unidos considerou naquela época que ele não representava nenhum tipo de perigo maior, ele foi considerado um radical de baixo nível, então não teria muito problema. Ele sai da cadeia e ele monta uma organização chamada Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que pode ser traduzida também em inglês, o acrônimo ISIS, ISIL
ou em árabe Daesh. Inclusive, eles odeiam, tá, serem chamados os membros do Estado Islâmico de Daesh, porque Daesh parece uma palavra em árabe que quer dizer intolerante, é uma palavra que tem conotação negativa. Inclusive, pessoas foram mortas pelo Estado Islâmico pelo simples fato de usar a palavra Daesh para se referir a alguém desse grupo. E também em 2014, fundando o Estado Islâmico, Abu al-Baghdadi, ele se proclama califa, né, do povo árabe. O que é um califado, né? Que um califa é o líder máximo de um califado. É um Estado islâmico onde a lei, a Sharia e as leis islâmicas são implementadas. Então ele cria esse califado dele que se compreende entre a parte da Síria e parte do Iraque. Tá? Então ele monta então realmente um Estado. A Al-Qaeda, ela não teve pretensão de criar, por exemplo, estados, né, regiões, né? Ela se baseou muito no subterrâneo aí para fazer atentados ou na internet. Já o Estado Islâmico, sim, quis criar um Estado mesmo, tá? Baseado na lei da Sharia. E o seu líder máximo seria Abu al-Baghdadi. O califa é literalmente um sucessor de Maomé. Lembrando vocês também uma curiosidade, você nunca vai ver, por exemplo, os cristãos têm uma representação de Jesus, eles desenham Jesus, tem quadros, né, estátuas, imagens. Tá? Buda também tem suas representações, mas é proibido na religião muçulmana você retratar Maomé. Maomé nunca aparece retratado, é uma blasfêmia muito grave para eles. Tá? Então você nunca vai ver o rosto de Maomé ou uma estátua de Maomé retratada em nenhum tipo de pintura ou estátua, porque, volto a dizer, segundo, né, os islâmicos, isso seria uma grave ofensa, uma idolatria no caso. Então, gente, basicamente, essa é a fundação do Estado Islâmico. E por que o Estado Islâmico cresceu tão rápido assim também? O que aconteceu, gente? Quando o exército americano se retira do Iraque, a mando do Barack Obama se elegeu, inclusive, com essa plataforma, deixou o Iraque na mão do exército iraquiano apenas, e era um exército muito frágil, mal treinado. E os oficiais sunitas, que eram do antigo regime do Saddam Hussein, já eram militares muito bem treinados e participaram da guerra Irã-Iraque na década de 80. Lembrando que na guerra Irã-Iraque, o Saddam Hussein era aliado dos Estados Unidos. Olha que coisa estranha, né? Depois viraram a ser inimigos. Mas, enfim, quando o Estado Islâmico chega, aqueles oficiais lá, e começa a guerrear com o exército iraquiano, e o exército recém-criado era um exército fraco, mas também se assustava com as ações de publicidade do Estado Islâmico. Vamos se lembrar aqui também do Jihad John, quando ele aparece decapitando o jornalista James Foley também, e aí o mundo inteiro começa a conhecer o Estado Islâmico. Mas eles sempre usaram meios brutais para fazer propaganda política e aterrorizar os seus inimigos. E o que aconteceu? Os Estados Unidos deu muito armamento, né, tanques de guerra, jipes, fuzis para o exército iraquiano. Só que quando eles perdiam a batalha ou abandonavam os seus campos, eles batiam em retirada e deixavam isso para trás. E quem pegava tudo? O pessoal do Estado Islâmico. Então eles pegavam um monte de armamento americano para eles, e quanto mais armamento eles ganhavam, automaticamente mais território, mais batalhas ganhavam também. Fora isto, quando eles tomavam uma certa cidade, o Estado Islâmico, a primeira coisa que eles faziam era ir no banco da cidade local e dinamitar o banco e pegar todo o dinheiro. E também tiveram o controle de vários postos de produção de petróleo no Iraque, petróleo e gás. Então, por isso que o Estado Islâmico é considerado também, mesmo perdendo espaço nesse ano de 2017 em várias frentes, várias cidades, ele é considerado o grupo terrorista que tem mais poderio econômico no mundo, tá? Derivado, então, de assaltos a bancos de cidades que eles dominaram, produção de petróleo e de gás. E vários países do entorno, viu, gente? Geopolítica é uma coisa meio estranha, né? Vários países do entorno também são acusados de comprar, tá, de maneira mais barata esse petróleo e esse gás, tá, vindo do Estado Islâmico, e com isso ajudando a financiar o próprio Estado Islâmico, que eles lutam no campo militar, ou em tese, né, lutam, mas no final fazem negócio com eles de maneira escusa, escondida. Então é isso, gente. A fundação do Estado Islâmico se dá basicamente assim. Estados Unidos invade o Iraque, desmantela o exército,
aparecem líderes, tá, para resgatar esses militares fundam uma organização terrorista, criminosa, e eles conseguem ganhar espaços nesse vácuo criado pelo governo americano, em grande parte pela política Obama de meio que lavar as mãos para o Oriente Médio, e inclusive um dos legados do Barack Obama na gestão dele de 8 anos foi o aparecimento do Estado Islâmico e, consequentemente, o seu crescimento como organização terrorista no mundo. Espero que tenha sido esclarecedor. Peço para vocês curtirem o nosso canal e comentarem também aqui na nossa página as suas opiniões, né, possíveis concordâncias ou discordâncias. Um abraço a todos.